aqui para a gente seguir. É o capítulo 25, a outra parte dele. Então, Nova Zelândia. Começando aí com os aspectos físicos. Ou seja, como é o relevo, a questão da hidrografia, água, né? Um pouquinho aí, então, do território em si, tá? Então, o relevo, né, da Nova Zelândia. O predomínio ali nessas duas ilhas, porque a Nova Zelândia, olhando aqui no mapa, ela é composta por duas ilhas, tá? Então, é aqui, ó, é a Ilha do Norte e a Ilha do Sul, certo? Então, país Nova Zelândia, é só essa ilhazinha aqui, tá? Então, é um território pequeno, né? E justamente por ser ilha, o predomínio ali do relevo é montanha, tá? E a localização dela também faz com que ela pegue uma parte do Círculo do Fogo do Pacífico, ou seja, uma região no Oceano Pacífico em que se tem muito vulcão, tá? Então ela pega essa região. Então a Nova Zelândia tem bastante montanha e tem bastante vulcão, inclusive vulcão ativo, tá? Então tem bastante vulcão. Apesar de ser uma ilha, são duas, né? Ilhas pequenas, o território é pequeno, mas é cheio de montanha e ainda com bastante vulcão ativo, tá? Então é um lugar, falando assim, de relevo, meio difícil para morar, né? Meio difícil para povoar toda a Nova Zelândia, tá? Então a gente vai até perceber que nas regiões de litoral, regiões onde são relevos mais planos, de planície, é onde se concentra a maior parte da população, tá? E tá, né, na zona aí sujeita a bastante abalos sísmicos, ou seja, terremotos. Então também pode acontecer vários terremotos na Nova Zelândia, por causa que ela está no encontro entre duas placas tectônicas, tá? A placa indo-australiana e a placa do Pacífico. Então, o encontro entre placas tectônicas geralmente tem movimentação, consequência aí de terremoto, tá? Tem muitas montanhas, mas não são tão elevadas assim, tá? Os picos mais altos ali aproximadamente de 3.000 metros de altitude, um pouco mais, tá? São altos, mas existem picos muito mais altos aí no mundo, né? O litoral é bastante recortado e apresenta diversas penínsulas, ou seja, tem bastante essa região aqui, por exemplo, ó, uma península, tá vendo? É uma região um pouquinho afastada, né? Mas tem uma ligaçãozinha com o continente, tá? Não chega a ser uma terceira ilha, porque tem uma ligaçãozinha. E tem bastante ilhazinhas também ao redor, tá? O país tem bastante água, tá? Principalmente por causa de lagos, tá? E por causa de lagos interiores, ou seja, águas subterrâneas, certo? Então, lençóis freáticos, isso aí, tem bastante água, então, na Nova Zelândia, tá? Pedro Oi, tia, entrou. bom dia. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Bem? Olha, hoje a gente está continuando o capítulo 25, que a aula passada a gente viu a parte que falava da Austrália, e hoje a gente está vendo um pouquinho da Nova Zelândia, tá? Que é, então, o Aham, segundo maior país aí da Oceania, tá? Então, a gente está vendo um pouquinho do tá relevo. bom. Tem bastante montanha, como aí na imagem, né? Tem bastante montanhas, bastante vulcão, mas tem também bastante água, tá? A gente está falando agora da água. Tem bastante lago e tem bastante água subterrânea, tá bom? Ok. Devido ao tamanho reduzido do território e a irregularidade do relevo, é irregular, né? Muita montanha, muito altos e baixos, tá?
os rios têm pouca extensão, então os rios não são tão longos, né? Os rios são mais curtos, tá bom? Um rio ou outro aí, né? Tem um rio principal aí, que é bastante longo, na Ilha do Norte, tá? Então ele tem aí 320 quilômetros de extensão, então ele é bastante grande. Se você tiver com um livro aí, ou se quiser ver aqui, Pedro, voltei aqui um slide para você ver o mapa da Nova Zelândia, tá? A Nova Zelândia, então, ela é duas ilhas, são duas ilhas, tá? A Ilha do Norte e a Ilha do Sul. Então, esse pedacinho aqui que a gente está vendo hoje, tá? E fica na Oceania, tá bom? Ok. Ah, o próximo slide também tem aqui, a gente viu, tá? Dinâmica demográfica, né? Então, como vive a população? Será que tem muita gente vivendo na Nova Zelândia? Né? Como é a vida dessas pessoas na Nova Zelândia? Né? Então, lembrando sempre que demográfica, demografia, demos, são pessoas. Grafia, né, é escrita. Escrita de pessoas, ou seja, vamos aí estudar as pessoas, escrever sobre elas, como elas vivem, identidade. Então, demografia, sempre relacionado a pessoas, tá bom? Então, a população da Nova Zelândia, aí estudos feitos, pesquisas de 2016, tá? Era de aproximadamente 4,5 milhões de habitantes. Pouquíssimos habitantes, se a gente for comparar com muitos outros países. Brasil, por exemplo, já tem mais de 200 mil, né? E aí 4,5, né, milhões. Estamos falando em milhões. Então, pouquinha gente, né? Mas, para o tamanho do território, e por ser um território bem montanhoso, como a gente já viu, é uma quantidade até que boa, tá? Eles concentram, a maioria da população está na Ilha do Norte, tá bom? Onde tem as principais cidades. Densidade demográfica do país é de 17, mais ou menos, habitantes por quilômetro quadrado, então é uma população pequena, tá? A população, a maioria da população, 86% vive na cidade, não vive na área rural, vive na área urbana. Tá? Então, a gente vê que poucas pessoas vivem na área rural. Tá? A Nova Zelândia também já foi colônia, praticamente todos os países, tanto da América como da Oceania, né, que foram continentes encontrados por europeus depois, foram colônia. Tá? Então, a Austrália foi colônia e a Nova Zelândia também já foi colônia. Tá? E da Inglaterra. Então, a maioria da população ali fala inglês, porque foram os ingleses que encontraram, invadiram, né, a região, fez colônia do lugar, certo? A maioria ali hoje fala inglês, como o Brasil foi colonizado por Portugal e fala português, tá? E ali, então, colônia foi, né, colônia inglesa, tá? Tem também os indígenas da região, certo? Como existia aqui na América, também tinha os indígenas. Hoje, essa população indígena, né, que já morava naquela região antes dos ingleses chegarem, hoje representa menos de 15% da população, ou seja, é aquele processo de colonização que vai mesmo tendo conflitos, né, entre ingleses e os povos indígenas dali, e acaba dizimando grande parte dessa população, né? E conforme vai passando os anos, né, os séculos de colonização, vão aí, infelizmente, matando mais ainda indígenas, né? Infelizmente, essa é uma situação real e que aconteceu em praticamente todas as colônias do mundo, tá? Ao longo do século XX, né, os indígenas foram reduzidos ainda mais, tá? E hoje ainda existe, mas em quantidade muito pequena. No próximo slide, a gente vê uma imagem dos povos indígenas ali da Nova Zelândia, que ainda tentam seguir suas culturas, né, ter suas regiões, lutar por seus direitos. Bem parecido mesmo com o que acontece nos outros lugares. Eu sempre dou exemplo do Brasil para a gente entender mesmo
essa questão que é bem parecida, tá? Os indígenas sempre excluídos, sempre discriminados, né? E, perdendo cada vez mais terras e direitos. Então, existe aí uma luta que a gente tem que entender que eles são pessoas como nós, que eles têm os mesmos direitos e têm o direito de viver como eles querem, né? Não é porque a gente vive de um jeito que a gente tem que impor para eles isso. Então, eles têm que ter a sua liberdade, né? E eles estão lutando por isso. E a gente tem que ter fixo na mente que ninguém deve morrer, né? E falando principalmente aí do assunto dos indígenas, por causa que eles têm um estilo de vida diferente, certo, gente? Mas, infelizmente, acontece, né? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de aspecto socioeconômico. Então, a gente já viu que Nova Zelândia é composta por duas ilhas, a Ilha do Norte e Sul, bastante montanha, bastante água, mas também tem vulcão, né, e bastante terremoto por causa das placas tectônicas. E a gente viu também um pouquinho da população, né? A população ali, a maioria fala inglês, porque foi colônia inglesa, e também tem ainda os indígenas e sempre aquele conflito que a gente já conhece. A maioria da população está na área urbana, beleza? E na Ilha do Norte, onde estão as principais cidades. Agora, aspectos socioeconômicos. A população da Nova Zelândia se dedica principalmente, a população em geral, né, na cidade, para o comércio, né, e prestação de serviços, então relacionados aí à atividade terciária, tá? Setor terciário. O que seria prestação de serviços? Eu, por exemplo, né? É o professor para serviço médico, para serviço no advogado, tá? Então, são aqueles que estudam e prestam serviço para a população de alguma forma, certo? Telefonistas, atendentes, assim, dependendo do lugar. E comércio, isso é o forte aí na área urbana, tá bom? Mas também tem atividade industrial, tá? Principalmente vinculada com a agropecuária, que daí então é aquela indústria alimentícia, certo? E também a têxtil, porque é tecido, roupa, que também é, vem aí de ovelha, né? Também tem origem animal aí, algumas peças, tá bom? E também tem um pouco, mas em menor escala, setores siderúrgico e metalúrgico, que são mineradoras, né? Que trabalham aí com minérios. Mas também essas indústrias garantem aí uma certa parte da economia da Nova Zelândia, tá? Também tem agricultura, lógico, né? Sempre tem a agricultura e a pecuária aí forte na maioria dos países, né? Tem que estar sempre ligado à alimentação. O que mais se planta lá, principalmente para exportação? Cevada, tomei roupa, gente. Desculpa. Cevada, trigo, milho, kiwi, maçã, pera, legumes e verduras. Isso é o forte da agricultura na Nova Zelândia, tá bom? E eles têm técnicas modernas, é um povo desenvolvido, tá? Tem bastante tecnologia na agricultura e isso aumenta bastante a produtividade deles, beleza? É uma imagem de uma festa aí, uma instalação artística que houve, né, em Nova Zelândia. Bem legal, aí a gente vê um pouco da população. A gente vê na imagem que a maioria é bem clarinha, bem estilo inglês mesmo, né? Nova Zelândia investe 7,2% do seu PIB em gastos públicos. Isso é muito, tá, gente? 7% do PIB é bastante coisa. E investe em gastos públicos, ou seja, destinado à melhoria de vida da população, tá? E 9,7% em educação, educação 7, né? E 9 na área da saúde, tá? Então, eles investem bastante do PIB, ou seja, investem bastante dinheiro, tá? Porque o PIB é a quantidade de dinheiro, vamos dizer assim, né? Valor que se gera durante o ano de lucro, só de lucro mesmo, que um país gera durante o ano. Então, o PIB, o Produto Interno Bruto. E aí, então, uma porcentagem que aqui alta é destinado para educação e saúde, gastos públicos,
bom? Então, o governo investe bastante, né, na população. Diante disso, uma população que estuda bastante, que tem acesso a uma boa educação, acesso à saúde de qualidade, né? E é claro que isso vai refletir em quê? Em bons empregos, uma boa qualidade de vida, né? E a esperança de vida deles é de 81,8 anos, quer dizer, eles vivem muito, eles têm muita saúde, é um povo que vive, né, uma idade bastante avançada. Se não me engano, aqui o Brasil é de 63 a 65 anos a média de vida. Quer dizer, o brasileiro não tem uma vida tão saudável para viver tanto. Isso é sempre falando em média, né? E aí, Nova Zelândia, 81, quase 82 anos é a média de vida. Então, bastante alto, tá? 100%, gente, isso é raro, raro. 100% da população tem acesso à água potável. O IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano do país, é de 0,913, ou seja, o top, o mais alto é o 1. E ele está muito próximo do 1 aqui, né, 0,9, certo? Então, considerado muito alto. É o nono país no ranking mundial de IDH, tá? Então, as pessoas vivem muito bem ali na Nova Zelândia, tá? Então, é mais um país aí, quem quiser morar fora, é bom para viver, né? Bom, a Nova Zelândia na economia global. Nova Zelândia, ela está inserida na economia mundial, tá? Faz aí comércio com economias de primeiro mundo, né? Como China, Austrália, Estados Unidos, Japão, Reino Unido, né? Que são países, alguns emergentes e alguns já desenvolvidos, tá bom? Eles exportam muitos produtos para esses países, ou seja, a Nova Zelândia vende produtos para esses países, principalmente leite, derivados, né, laticínios, carne e madeira, tá? E o que que eles compram desses países, né? Nova Zelândia, então, vai comprar principalmente, né, do setor automobilístico e combustíveis, automóveis e combustíveis. Isso eles precisam importar, precisam comprar. E vendem, principalmente aí, coisas do setor primário, tá bom? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Já? Não, por enquanto não. Sim? Então tá. Que já encerramos e aí o próximo já é a atividade, tá? Então, conhecendo um pouquinho aí Nova Zelândia. Tem bastante atividade, mas eu separei só duas para você, tá bom? A página 276, questão 2 e 3, beleza? Uhum. Então é isso. Enviem as atividades, por favor, vale nota. Quem não conseguir mandar por e-mail, dá um jeitinho de levar lá na escola para eu pegar, tá bom? Para ficar com nota boa aí, fechar o quarto trimestre bem direitinho, ninguém ficar de recuperação, né? Semana que Uhum. vem acho que ainda é aula e na outra já é a prova, tá? Oh, meu Deus. E vai cair isso aqui que a gente está vendo, esses capítulos que a gente viu, tá bom? Mas eu vou colocar Tá certinho bom. lá para vocês, vocês vão ver a grade, os dias certinhos de cada prova, cada disciplina e o conteúdo, certo? Eu já vou falar, aproveitando que estou falando de prova, vocês eu esqueço de falar na semana que vem, pode consultar, tá bom? O livro, não tem problema. Vocês vão estar fazendo a prova com o livro na mão. Leiam o livro, tenta achar a resposta lá no livro, tá? Lê com atenção. E qualquer dúvida, eu estou por aqui, tá bom? E aí, Tá. gente, querem comentar alguma coisa? Não? Vou encerrar de gravar aqui, aí se vocês quiserem perguntar,